A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Davi Valcácio, com mais uma gota de palavra viva. Que Deus abençoe você hoje com um tema bem empolgante e impactante. Deus assinou a sua obra de arte. Qual é a obra de arte de Deus? A obra de arte de Deus é você, é toda a existência da criação. Toda obra da criação é a obra das mãos de Deus. E Deus não deixou de colocar a assinatura em tudo aquilo que Deus criou. Há um tempo desse eu estava lendo que uma obra de arte que foi considerada a mais cara do mundo, Salvator Mundi, da autoria de Leonardo da Vinci, foi arrematada em um leilão por cerca de 450 milhões de dólares. E esta obra, por ser considerada a mais valiosa do mundo, tinha a assinatura de um dos maiores artistas, pintores do mundo. E ele colocou a sua assinatura ali. Imagine Deus. Deus não poderia deixar de colocar a sua assinatura em tudo aquilo que ele criou, em tudo aquilo que ele fez. O grande salmista Davi sempre colocava Deus como um grande arquiteto, um Deus que criou todas as coisas com as suas mãos. E nós analisamos isso não tem a ver só com a teologia, mas isso também tem a ver com a ciência, onde os naturalistas o tempo todo tentam colocar que o mundo veio de um acaso, de uma explosão, do Big Bang, de um átomo que superaquece e explode, gerando bilhões e bilhões de energia, e depois aquele aquecimento vai esfriando e gerando os planetas de forma aleatória, de forma simplesmente ocasional, mas não é isso que a Bíblia nos ensina e nem que a verdadeira ciência nos mostra. Que Deus criou todas as coisas meticulosamente, arquitetadamente. E Deus colocou a sua assinatura em você. Como o pastor Davi Valcácio que Deus colocou a sua assinatura em você? Um dos cientistas descobriram, ao analisar o código do DNA. E o que é o código do DNA? O código do DNA é um software que tem informações. Assim como você vê num computador que tem informações e conteúdo, assim também é o nosso DNA. O DNA é uma parte pequena que fica dentro da célula. A célula é dividida em 3 partes: membrana, citoplasma e núcleo. E lá dentro do núcleo da célula tem o DNA. O DNA é uma fita dupla de aproximadamente 1 metro. Ela é mais fininha do que um fino de cabelo. E ali contém 22 pares de cromossomos que têm as informações e todo o código de sobrevivência humana. E a Bíblia diz que Deus criou o ser humano com o seu poder e colocou nele o DNA. Segundo os cientistas, nós temos aproximadamente trilhões e trilhões e trilhões de células no nosso corpo. E em cada célula tem um DNA. E você sabia que o cientista, ao estudar, ele percebeu que dentro do DNA tem uma sequência repetitiva, que é 10, 5, 6, 5. Em toda célula tem DNA e dentro do DNA humano tem esta sequência, 10, 5, 6, 5. E nos tempos antigos, você sabia que na cultura hebraica não se usava números para contar
as contagens de números só foram feitas a partir do quinto ou sexto século antes de Cristo, ou aproximadamente do terceiro ou quarto século pelos árabes e hindus que criaram esse sistema aritmético de numeração. Então, nos tempos antigos, os antigos judeus e israelitas, usavam o próprio alfabeto como sistema de numeração. E o nome Deus, que significa Iravé, o nome impronunciável de lá, Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Deus se apresenta a Moisés dizendo, eu sou o que sou, você dirá, eu sou o que sou, enviou a vós. E esse nome Iravé, ele é constituído de 4 letras, que é o Iod, o Rei, o Vav e o Rei. E essas palavras correspondem à sequência 10, 5, 6, 5. Seria uma coincidência que todo o DNA humano tem esta sequência numérica 10, 5, 6, 5, a mesma sequência do número que constitui o nome de Deus? Não, isso não é coincidência. É que Deus deixou a sua assinatura em você. Quando a Bíblia diz que Jesus disse aos seus discípulos, por que vocês estáis tão ansiosos? Não estejais ansiosos por coisa alguma. Olhai para os lírios do campo, olhai para as aves dos céus. O que o Senhor está dizendo para os discípulos é que eles não deveriam estar preocupados, porque Deus deixou a sua assinatura no universo. Você já ouviu falar da sequência Fibonacci? A sequência Fibonacci é um padrão matemático em que você vê vários moldes no universo e assim também no ser humano, como por exemplo o formato de uma estrela, por exemplo. Você vê nitidamente que esses formatos correspondem a muitos formatos matemáticos da natureza, como por exemplo, você analisa o formato da sua orelha, tem a sequência Fibonacci, como também na teia de uma aranha, ou como também no desenho de uma folha, ou como também no universo, você vê a sequência Fibonacci em várias coisas. Isso significa que é Deus colocando a sua assinatura no universo, mostrando isso aqui não vem de seleção natural, não vem de um acaso, de uma explosão, mas todas as coisas foram criadas por Deus, meticulosamente arquitetadas por Ele. Até o telescópio Hubble e o James Webb, que é o telescópio que conseguiu capturar imagens bem distantes da nossa Terra, do nosso sistema solar, e perceberam que os padrões das estrelas lá bem distante eram semelhantes à mesma idade dos que estão aqui mais próximo da Terra. Mostra nitidamente que Deus criou todas as coisas no mesmo tempo, com a força do seu poder. E é esse Deus que está pronto a abençoar a sua vida, a restaurar a sua vida e dizer para você que Ele tem poder de cuidar da sua vida. Então que você possa receber esta palavra e glorificar a Deus, porque Deus colocou a assinatura dEle na sua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de vitória e até mais uma próxima Gotas de Palavra Viva. Deus te abençoe.